Bom, gente, aqui na tela a gente volta para falar ao vivo sobre o manuseio correto do botijão de gás, porque um quiosque na Asa Sul, pertinho aqui da Record TV, ficou destruído depois de um incêndio rápido, foi causado por um vazamento de gás. E foi ontem de manhã, a gente acompanhou tudo, mostrou ao vivo aqui, inclusive está com imagem, olha como o fogo pegou, aquela parte de plástico ali da cobertura, quando pegou o fogo ali foi muito rápido que ele se espalhou. Quem está com a gente aqui na tela é a Maíra Guedes, que vai nos trazer um pouquinho de informações, um pouco mais de informações aí sobre como se prevenir, como ter cuidado nessa hora de mexer, por exemplo, com instalação de gás e às vezes em quiosques que são áreas muito pequenas, que tem muito pouca estrutura ali. Tem que ter cuidado, né, Maíra? Bom dia para você. Com toda certeza, o cuidado é necessário, viu, Portanova? Bom dia para você, bom dia também para quem está com a gente aqui no jornalismo da Record TV Brasília. E é engraçado que eu levei um susto também, né, com essas imagens. Na verdade, eu estava passando por ali, tinha acabado de sair da Record e me deparei com essas chamas altas. No primeiro momento, sim, eu imaginei, foi o botijão, mas a gente não imagina o contexto, o que pode ter acontecido nessa situação. De acordo com os relatos, né, Portanova, foi justamente ali no momento da troca do botijão, da manutenção dele, que houve um vazamento, pelo menos é essa a história que nós ouvimos dos proprietários, das pessoas que estavam lá e também uma das linhas de investigação da apuração que está sendo feita nesse momento pela Defesa Civil. Os bombeiros também estiveram no local e a gente trouxe aqui a participação ao vivo do primeiro-tenente Fonseca, que está aqui justamente para orientar a gente, para explicar um pouquinho como é que a gente deve lidar com nesse tipo de situação. Tenente, muito bom dia para você. Primeiramente, quando a gente fala de botijão de gás, existe uma diferença, por exemplo, do botijão, do tratamento que se dá para um botijão de gás de um estabelecimento comercial, por exemplo, para aquele botijão que a gente tem em casa, ou o cuidado é o mesmo em todas essas situações? Bom, então, primeiramente, bom dia. Quando a gente trata de um estabelecimento comercial tão pequeno quanto aquele, no geral os cuidados vão ser o mesmo, até porque eles usam o mesmo tamanho de botijão que a gente usa nas residências, né, no geral. E aí, o que a gente traz, principalmente em questão de cuidado, é a atenção na hora dessa operação de troca, né, do botijão de gás, para que a gente faça isso sem a presença de chamas vivas próximas ao local. Então, a operação mais segura, né, que a gente costuma recomendar, seria, na hora de conectar ali a borboleta, finalizando ali a conexão, nós pegamos um sabão, né, um detergente, coloca na esponja com um pouquinho de água, amassa bastante para que forme bastante espuma e passa ali em volta da borboleta de conexão do conjunto redutor de pressão. E aí verifica se ele vai formar algumas bolhas, né? Não tendo a formação de bolhas, a gente tem certeza que não há vazamento e aí a gente pode recomeçar a operação. Então, religar os aparelhos que tenham, né, porventura, abastecimento de gás para chama e por aí vai. A gente está falando da troca, né? Agora, existem algumas pessoas que têm o hábito, por exemplo, meu botijão acabou, vou deixar ele ali virado. Isso também não é uma atitude legal, pode provocar acidente. Sim, então o que acontece? No botijão de gás, nós temos duas fases, né? Uma fase gasosa e uma fase líquida. Quando nós emborcamos o botijão, né, deixamos ele deitado de lado, nós corremos o risco de que esse líquido vaze para fora e esse líquido, de fato, ele é muito perigoso, porque ele gera uma quantidade de gás muito grande e aí se vier a ignia é um acidente muito perigoso que pode acontecer. Então a gente não recomenda nem que deite o botijão, nem que use aqueles crochês que o pessoal costuma colocar em volta do botijão, né? Que costuma ter muito na casa de pessoas, enfim, no geral, né? Na população. E nem que a gente reserve sacolas plásticas ali em volta ao botijão de gás, que também é uma prática bastante comum. Perfeito. Agora, a gente estava falando de tombar de forma intencional quando o botijão acaba. O relato que a gente tem, por exemplo, desse acidente de ontem é que durante a troca o botijão acabou tombando e depois, ao retornar, é que, de fato, o fogo começou, as chamas começaram. Em situações como essa, o botijão tombou na hora que eu estou trocando, o que eu devo fazer? Eu devo me afastar? Eu devo imediatamente tomar alguma atitude? Tá. O que é mais importante da gente observar é se o botijão ele efetivamente está vazando, né? Sem a presença de chama, como eu tinha conversado com a senhora, muito próximo, um vazamento muito rápido ele não vai ser um grande problema para a gente. Então, o que é mais importante de tudo é verificar se ainda está tendo vazamento. Ele tombou, está tendo vazamento? Se tiver tendo vazamento, é interessante retirar toda aquela válvula, porque o bujão ele tem uma válvula de retenção que ela é mecânica para acionamento de uma mola. Então, assim que ela volta o acionamento, ele vai vedar o botijão. Pode ser que aconteça algum tipo de problema nessa válvula e o botijão continue vazamento? Pode ser que aconteça. Então, o que eu mais recomendo, né, pelo Corpo de Bombeiros é, se você tiver a capacidade de fazê-lo,
bote o botijão novamente na posição vertical, retire e bote num local ventilado. E aí pode chamar o corpo de bombeiros que, dependendo da situação, a gente vai fazer, ventilar o ambiente, fazer uma operação mais segura. Se o senhor não tem essa condição, não tem condição de atuar dessa forma, só isole o cômodo e chame o corpo de bombeiros e aí nós vamos lá fazer toda a operação para que todo mundo saia com segurança, né? Preserve nossas vidas. Chamar o corpo de bombeiros em qualquer situação, porque vocês sabem lidar, vocês têm esse treinamento para situações de risco como essa. Agora, o que a gente observa, por exemplo, é que muitas pessoas que estavam ali em volta, nesse primeiro momento, enquanto os bombeiros não chegavam, utilizaram extintores de incêndio. Se eu tenho uma situação dessa em casa, utilizar o extintor de incêndio ajuda? Muito bem. Não é comum, né, que as pessoas tenham extintores de incêndio em casa. Então, isso é mais comum na parte de estabelecimentos comerciais e quando a gente trata de restaurante e tudo mais. Então, como não é tão comum, é difícil a gente recomendar esse tipo de coisa. Mas sim, ele ajudaria. Então, um caso de incêndio, todo caso de incêndio que a gente tiver, né, a depender da classe do extintor, o uso dele vai sempre ajudar. Agora, o mais importante que eu acho frisar, e aí para a comunidade como um todo, é que nós estamos falando de princípio de incêndio. Então, se a gente trata de extintor, a gente fala de princípio de incêndio. Então, são pequenas chamas, bem restritas a um ponto único, e aí esse sim tem condição de usar o extintor e aí debelar esse incêndio. Caso não seja dessa forma, caso esse incêndio já tenha passado para uma mesa, uma cadeira, tenha mais chama lá no local, a pessoa já esteja sentindo muito calor, ou então tem acúmulo de fumaça, né, na parte mais alta, aí nós não recomendamos nenhum tipo de combate. Acho que o mais importante, então, é que a pessoa preserve a própria vida e a vida de todos aqueles que habitam aquele ambiente, se retirem do local e chamem o bombeiro para que ele faça a intervenção correta. Excelente, tá certo. Muito obrigada pelas informações, Tenente. É isso, viu, Porta Nova? A gente segue aqui conversando com eles, acompanhando esse trabalho dos bombeiros. E muito importante, tem denúncia também de um vazamento ou alguma ligação que esteja irregular, entre em contato com os bombeiros, porque eles fazem, sim, essa vistoria. Porta Nova. Perfeito, Maíra. Muito obrigado pelas informações. Fundamental a gente também trazer essas orientações para que a gente vê um acidente, vamos dizer assim, sem desfazer da situação ali, porque a gente não está criticando ninguém, mas uma bobagem, né? Tomba, um descuido ali, uma troca de botijão, aí escapa o gás, tinha panela no fogo, levantou aquele fogaréu que a gente está vendo aí. Olha só que loucura que foi isso. E como o quiosque tem muita peça de plástico, tem cobertura de plástico, tem mesa de plástico muitas vezes, cadeiras, acaba que o fogo espalha com uma velocidade tremenda. Felizmente não foi mais grave, teve uma pessoa levemente ferida, mas o que a gente aconselha aí, exatamente seguir essas orientações do Corpo de Bombeiros. Maíra, muito obrigado pelas informações.